O Tupirani fez os libertários parecerem bichinhas frágeis, dóceis, menininhas assustadas. Ele foi muito mais longe do que o Daniel Fraga ou qualquer influenciador ou propagandista libertário anarcocapitalista, inclusive não, principalmente esse que vos fala. Eu me senti envergonhado assistindo o Tupirani. Eu me senti um lixo, eu me senti mal. Não só eu, mas como o chat inteiro, cara. A última live que eu fiz, eu reagi a 2 debates. Um deles foi no começo, que foi um neocon contra 13 socialistas, e depois a entrevista, não foi o debate, né, foi uma entrevista que o Redcast fez ao Tupirani. Eu vou deixar o link para ela aqui embaixo. Cara, eu não sei se o Tupirani ele é louco e ele acredita realmente nas coisas que ele fala, quando se trata de religião, quando se trata de ser o último Elias, sobre maldições. Eu não sei se ele é louco e acredita nisso, ou eu não sei se ele é totalmente lúcido e ele está certo e isso tudo vai acontecer. De qualquer forma, o discurso dele contra o Estado é brutal, é aniquilador. Eu nunca vi nada parecido. Esse cara é a pessoa mais corajosa da internet. Eu nunca vi nada parecido com isso. Eu nunca vi ninguém desafiar o Estado e dizer, venham me prender, vocês podem me prender. Quando eu sair de lá, eu vou sair ainda mais forte. Meu discurso será ainda mais forte. Eu não tenho noção de onde esse cara tira essa coragem. E eu sempre me senti um cara corajoso. Um cara que não tem problema de assumir risco. Mas comparado a isso, não tem como. Todo mundo do chat ficou embasbacado. A gente teve exatamente a mesma reação. Ele é homem. E embora ele tenha errado ali uma coisa ou outra acerca de aborto, no geral, quando ele fala sobre o antiestatismo, é um pastor dizendo que crente não vota, que crente não se envolve com política. É um pastor falando isso. Se fosse para congregar em algum lugar, eu congregaria com ele, porque ele é o único que tem coragem de falar mesmo assim, sem medo de ser preso. Não tem ninguém no Brasil que tenha coragem de falar, bicho, olha a camisa. Veja, ele foi preso por intolerância religiosa ao pessoal que gosta muito do muro. E aí você pensa que ele vai recuar, ele dá uma entrevista com uma camisa escrito, fui preso, armação deles. Entre parênteses. Eu vou mostrar 1 minuto desse cara aqui. 1 minuto. Foram 5 milhões que bateu em 30 dias de visualizações. Presta atenção. Sabe por que o Estado é forte? Porque tem a mão de obra escrava dos nossos filhos, que sentem orgulho de usar uma merda de um pano chamado farda e botar uma arma na cintura. Nesse momento aqui eu fiquei em choque, velho. Eu reagi do mesmo forma que eu reagi lá. Que sentem orgulho de usar uma merda de um pano chamado farda e botar uma porra de uma arma na cintura. Ninguém vira mais homem do que ninguém porque tem uma merda de uma farda ou uma porra de uma arma não, cacete. Manda um cara que tem a arma, manda um cara que tem a farda, falar do jeito que eu falo, conhecer o que eu conheço. Homem não é formado por farda nem por código militar, não. Homem é formado pela escritura, pela ação do Espírito Santo. É assim que se forma um homem. Sobre a parte religiosa, você pode acreditar ou não. Mas não é a farda que faz o homem, velho. Tem muita gente que é corajosa e veste farda, e tem gente que veste a coragem e chama ela de farda. São 2 coisas diferentes. E a sociedade às vezes reclama que a força policial foi bruta, que fez isso, que fez aquilo, fez aquilo outro. Ora, porra, não são vocês mesmos que estão fortalecendo o Estado com a mão de obra escrava de vocês? Quer me seguir? Eu tenho algumas retóricas. Crente não vota, eu não voto em ninguém, porque o lema da minha igreja é o seguinte: não voto, porque não elejo marginal. Entendeu? Eu não... Olha, eu tô ouvindo isso de novo, e eu já tinha ouvido isso aqui na live, cara. Olha isso aqui. Eu não voto em ninguém, porque o lema da minha igreja é o Lá seguinte: embaixo tá a minha reação ao vivo, tá ligado? não voto, porque não elejo marginal. Entendeu? Eu não voto porque eu não elejo marginal. São bandidos marginais, com todas as letras. E outra coisa, eu não aconselho ninguém a servir Exército, Marinha, Aeronáutica. Vai procurar um emprego, vai fazer um curso profissionalizante, sai desse laço. Militar não tem livre-arbítrio. Militar tem que obedecer cegamente, independente de se ele concorda ou não. Se discordar é problema dele. Eu tô reagindo da mesma forma que eu reagi quando eu vi a primeira vez. Obedecer que nem cachorrinho de madame. Ora, federal saíram chorando aqui da minha casa. Se despediu de mim na hora que eu fui pra Benfica, chorando, porque não queriam me prender. Não era isso que eles queriam, mas tiveram que prender. Cadê a vontade de vocês? Cadê o livre-arbítrio de vocês? PMs,
federal, militar de um modo geral, vocês não têm livre-arbítrio, vocês não fazem o que querem, vocês obedecem ordem cegamente. Se não obedecer cegamente, vocês vão ver o peso da lei contra vocês mesmos. Eu não vou mais botar nenhuma parte, não. Quem quiser ver, ou assista na íntegra, ou vira membro e vê lá o meu react e tudo que eu falei. Cara, esse homem, ele é baseado, ele é totalmente based, ele é lúcido, ele é um cara... Se você admira o Daniel Fraga pelas coisas que ele falava, pelas coisas que ele fez, vejam bem, esse homem aqui, embora não levante a bandeira libertária ou ANCAP, e eu tenho certeza que se alguém chegasse para ele, e, porra, eu gostaria muito de ter essa oportunidade de falar, ó, existe um conjunto de ideias aqui, sobre lei, sobre direito, que é assim, que é assado, que é assim, que é assado. Eu acredito que ele tenderia bastante a concordar com o ANCAP, porque o discurso é integralmente compatível. Integralmente compatível. A não ser a questão do aborto, que é foda. Mas aí também era um ponto que o Daniel Fraga concordava. Era a mesma falha, que também é a mesma falha do Rothbard, enfim. Bicho, eu gostaria muito de ter a oportunidade de conversar com esse cara e de falar pra ele, olha, isso que você tá falando aí, existe um nome pra tudo isso aí que você tá falando. O cara seria um dos maiores expoentes. Ele tá... Bicho, ele falou. Ele fala o nome da juíza. Ele fala o nome do delegado. Ele fala o nome dos políticos. Ele amaldiçoa os lugares. Ele denuncia. Veja, ele aponta para o Detran e diz: tem crimes ocorrendo no Detran. E ele não se preocupa com o processo, ou ele se preocupa e atua muito bem. Ele não se preocupa em ser preso, ele convida o Estado a prendê-lo. Eu não sei, eu me sinto um lixo quando eu venho aqui falar alguma coisa e digo, ah, não, é que eu li num livro. Porque eu tenho medo de ser prejudicado. Esse cara aqui, ele chegou num nível das camadas de personalidade que ele está muito longe de algo que nós, meros mortais, possamos alcançar. Porque a gente até concorda com ele em muita coisa, mas a gente não tem a coragem dele. Se a coragem encarnasse em um ser aqui no Brasil, seria o Tupirani. Você pode até discordar das questões religiosas, mas das críticas políticas que ele faz, das críticas ao sistema, das críticas ao Estado, das críticas à polícia, à legalidade, à instabilidade jurídica do país. Quer dizer, menos Constituição, mais Bíblia. Meu irmão, tem que ter muita bola, velho. Tem que ter muita bola. Se um dia eu estiver na internet com metade do alcance desse cara e tendo um discurso radical, tipo, alcançando metade do radicalismo desse cara, eu vou saber que eu tô no caminho de me tornar a pessoa que eu quero ser, tá ligado? Tem que ter muita coragem, velho. Tem que ter muita coragem. E todo mundo no chat falou a mesma coisa. Eu estou me sentindo uma menininha. Teve gente no chat que não o conhecia e falou, pô, tô conhecendo esse cara agora, mas que discurso brutal. Baseado pra caramba. O cara foi preso, bicho. Ele foi preso 2 vezes. Tem um trecho que ele fala um negócio que é muito doido. Ele diz o seguinte: eu tô dizendo que eu não respeito... É mais ou menos isso. Eu não respeito nenhum deus. Todos são deuses de merda. Porque se eles fossem deuses bons, fortes, eles vinham resolver comigo. Mas não é isso que acontece. O seu deus é um merda, você vai lá e me processa. Você precisa me processar. Eu não preciso processar ninguém. Mais pra frente ele fala, eu não processo ninguém. Não tô nem aí. Quem tá falando mal de mim aí, eu só bloqueio. Eu não vou me importar com o que as pessoas falam. Bicho, até isso é um pensamento libertário. Porque não existe crime de opinião. Não existe crime de falar alguma coisa de alguém. A não ser que você esteja imputando o crime. Aí você fala, é uma denúncia caluniosa, enfim. Entre um monte de questões aí. Mas, no geral, o seu Zé da padaria, ele não quer saber se a gente está vivendo num regime positivista, democrático, liberal clássico, minarquista ou ANCAP. O que ele quer fazer é trabalhar, conseguir dinheiro, acumular patrimônio, aproveitar um pouco a vida e a família. Não importa o regime jurídico o qual ele está à mercê. A mesma coisa aqui do Tupirani. Mano, dane-se
se ele já ouviu falar de anarcocapitalismo ou de libertarianismo, dane-se. O cara está discursando exatamente que o que ele quer é uma coisa que os libertários também querem. Salvo algumas exceções, uma coisinha ou outra ali. Mas, no geral, eu fiquei muito impressionado aí. Teve muitos momentos na live em que eu parei e fiquei travado. Eu fiquei sem reação, de verdade. Porque eu nunca eu nunca esperei alguém ter coragem de falar essas coisas na internet. No Brasil, hoje em dia, cara. Hoje em dia. Ele falou, aí, ó, tem um monte de pastorzinho que toma processo e remove o conteúdo do ar. Pode me processar. Eu não removo nada. As coisas que a gente posta, que a gente publica, estão num servidor na Ásia. Eles mandam a gente tirar, a gente diz, tá bom, beleza. E ignora. Meu irmão, tem que ter bola, velho. Tem que ter bola aqui. Eu tô envergonhado, de verdade. Eu tô envergonhado. É até difícil dizer, não, eu sou um libertário, meu discurso é radical, depois disso aqui. Não, isso aqui é que é ser baseado mesmo. Based, totalmente based, giga shed. O alfa é esse cara, velho. O alfa é esse cara. E veja, pode até ser que, quanto às religiões, as questões religiosas, ele esteja errado ou alguma coisa do gênero, mas ele acredita. Ele acredita. Tipo, ele não tá mentindo e ele não tá fingindo, porque ele não ganha nada fingindo. Ele não tinha nem Instagram até pouco tempo. A galera que fazia tanto corte dele, tanta página dele, que ele foi lá e criou uma oficial. E, tipo, não é com publi nem nada. A igreja dele é pequena, tem pouquíssima gente. O cara defende que ninguém lá deve votar, pô. Veja, é um pastor dizendo que os crentes, os evangélicos, não devem votar porque eles não votam em criminosos. Aí vem a bosta de um pseudo-libertário gradualista para ser coach de político. Para dizer, vote no menos pior. Vote no Novo, vote no Amoedo. Vote no Bolsonaro. Pelo amor de Deus, pô. Pelo amor de Deus. É difícil até produzir conteúdo depois disso, tá ligado? O cara elevou tanto o patamar que pra alcançar isso aí vai ser brutal. Não sei porque eu tô segurando esse controle. Vai ser brutal isso aqui, cara. Recomendo fortemente que vocês assistam na íntegra. Se não quiserem assistir na íntegra, quiserem assistir com o meu react, minha reação lá, vejam aí, velho. Eu não pretendo deixar isso aqui público não, porque eu tenho até medo de dar problema pra mim aqui no canal. Concordando com as coisas e tal. Meu irmão, ele fala abertamente que o delegado fulano de tal e o rabino fulano de tal, não lembro se ele fala o nome do rabino, eles armaram pra mim, pra me prender. Eles armaram, foi tudo armação e tal. E eu saí da cadeia mais forte. E tô disposto a ir pra cadeia de novo. Se esse cara for preso, realmente ele vai voltar muito mais forte depois. Agora, se ele não for preso, é uma forte evidência de que tudo que ele está falando aqui, e que ele é um escolhido, alguma coisa assim, é real. Tá ligado? É de que é real mesmo essa parada. Porque não tem como, se qualquer outra pessoa estivesse falando isso aqui, já teria sido judicialmente obliterada. Discurso de ódio, discurso contra a minoria, intolerância religiosa, discurso contra a democracia, um monte de coisa, já teria caído, pô. Isso aqui é o que muita gente achou que o Bolsonaro seria. E se ele tivesse sido metade do cara que o Tupirani é, eu passaria pano para quem votou nele, para quem defende ele. Agora o cara chegar lá e dizer: meu ministro, você quer ser o meu vice em 2026? Ele pedir para as pessoas não levarem cartazes contra o STF. É brutal. É brutal. É brutal, cara. É brutal, cara. Meu Deus do céu, velho. Ouça o Tupirani. Ouça o Tupirani, velho. Esse cara, ele é muito foda. Ele é muito foda. E não vou negar, quando ele falou sobre o aborto, eu me frustrei um pouco por causa do posicionamento dele.
que é basicamente o posicionamento de que a gente não pode prender alguém por pecar. E aí é foda, porque o pecado aí foi eliminar um outro ser vivo, tá ligado? Aí não é só um pecado, tem um crime envolvido. Mas aí ele ainda justifica, cara, você não pode prender a mãe por causa disso, porque não é como se fosse um outro indivíduo ainda. Ou então, tipo, é um indivíduo inocente que vai ascender ao céu e tal. Enfim, é uma parte que eu discordo. Inclusive, me frustrou bastante. Se vocês assistirem a live lá, vocês vão ver que chegou, quando ele falou desse determinado momento, pô, minha empolgação caiu pra caramba. Mas não sendo isso, ele é um exemplo de muita coisa, cara. De discurso, de coragem, de honra, tá ligado? De bolas mesmo. Vai ter que ter bolas. Eu não tenho essas bolas, não. Eu sou menino. Sou uma bichinha, comparado a isso aqui. O cara é basic, o cara é totalmente brabo. É isso. Se inscreve no canal, deixa o like e até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui.